Operações com frações. Multiplicação de frações. Para multiplicar frações, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Por exemplo, 2/4 vezes 3 nonos é igual a 6/36. Outro exemplo, 3/4 vezes 1/5. Multiplicando 3 vezes 1 igual a 3, numerador. O denominador, 4 vezes 5, que é igual a 20. Então, 3/4 vezes 1/5 é igual a 3/20. 7/8 vezes 3/5. Numerador 7 vezes numerador 3 é igual a 21. Denominador 8 vezes denominador 5 é igual a 40. Então, o resultado é 21/40. Outro exemplo, 1/2 vezes 1/3 vezes 5/7. Os denominadores, 2, 3 e 7. Multiplicando 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Os numeradores, 1 vezes 1 vezes 5. 1 vezes 1, 1. Vezes 5, 5. Então, 1/2 vezes 1/3 vezes 5/7 é igual a 5/42. Divisão de frações. Para dividir frações, reescreva a divisão como uma multiplicação, conservando a primeira fração intacta e invertendo numerador e denominador da segunda. Por exemplo, 2/4 dividido por 3 nonos. Mantenho a primeira, 2/4, e inverto a segunda. Ao invés de 3 nonos, agora vão ficar 9/3. 2 vezes 9, que são os numeradores, é igual a 18. E o denominador, 4 vezes 3, igual a 12. Outro exemplo, 3/4 dividido por 3/2 é igual. Conservo a primeira, 3/4, e inverto a segunda. 3/2 vão virar 2/3. Numeradores multiplicados, 3 vezes 2 é igual a 6. 4 vezes 3 é igual a 2. Daí eu posso fazer a simplificação. Vou dividir 6 por 6 e 12 por 6. Então, 6 dividido por 6 é 1, 12 dividido por 6 são 2. Então, na multiplicação 3/4 dividido por 3/2, o resultado final, depois de simplificar, é igual a 1/2. Outro exemplo, 15/8 dividido por 3. Como o 3 está aparecendo sozinho, ele representa um inteiro. Então, nós vamos partir para a divisão. Conservo a primeira parte, 15/8. A segunda eu vou inverter. Então, vai ficar 1/3. Eu multiplico 15 vezes 1, que são os numeradores, é igual a 15. E 8 vezes 3, que é o denominador, é igual a 24. Que é igual a 15/24. Eu posso dividir por 3, que aí eu simplifico. Então, o numerador dividido por 3, 15 dividido por 3 é igual a 5. E 24 dividido por 3 é igual a 8. Ela se torna irredutível porque não tem nenhum número que divida por esse. Se eu for dividir 5, vai sobrar, e se eu for dividir 8, vai sobrar. Então, ao final, 15/8 dividido por 3 inteiros é igual a 5/8. Outro exemplo, 3/8 dividido por 15/2. Eu conservo a primeira, 3/8, e inverto a segunda, 2/5. Os numeradores, 3 vezes 2 igual a 6 e 8 vezes 15 igual a 120. Eu posso simplificar. O número que é divisível pelos dois, pelo numerador e o denominador, é 6. Então, eu divido 6 por 1, que é igual, 6 por 6, que é igual a 1.
e 120 por 6, que é igual a 20. Ela se tornou irredutível porque não há mais como simplificar. Então, ao final, 3 oitavos dividido por 15 meios é igual a 1 20avos. Adição de frações. Para somar frações, é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Se forem iguais, basta repetir o denominador e somar os numeradores. Contudo, se os denominadores são diferentes, antes de somar, devemos transformar as frações em frações equivalentes, de mesmo denominador. Neste caso, calculamos o mínimo múltiplo comum, MMC, entre os denominadores das frações que queremos somar. Este valor passa a ser o novo denominador das frações. Além disso, devemos dividir o mínimo múltiplo comum encontrado pelo denominador e o resultado multiplicamos pelo numerador de cada fração. Esse valor passa a ser o novo numerador. Primeiro exemplo: denominadores iguais. 5 nonos mais 2 nonos. Eu somo 5 mais 2, que é igual a 7, e conservo o 9, que é o denominador. Ao final, eu terei 7 nonos. Segunda situação, denominadores diferentes. 1/5 mais 2/3. Então, eu multiplico 3. Primeiro eu descubro o MMC de 5 e 3. Eu descubro que o mínimo múltiplo comum entre eles é 15. E aí eu pego 15 e vou dividir. Na primeira fração de 1/5. 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 vezes 1 é igual a 3. Depois, na segunda fração, eu pego o número 15, que foi o MMC que eu encontrei, divido por 3 e multiplico por 2. Então, 15 dividido por 3 são 5, vezes 2 são 10. Então, agora eu tenho 3 mais 10 e sobre 15. Eu somo, 3 mais 10 são 13 e o 15 permanece. Então, ao final, 1/5 mais 2/3 é igual a 13 15avos. Próximo exemplo. 1/3 mais 1/2 mais 2/5. Eu preciso encontrar o MMC de 3, 2 e 5. Eu encontrei 30. Então, eu vou para a primeira fração. Eu tenho que dividir o 30 pelo 3, que é o denominador, e multiplicar por 1. Então, vamos lá. 30 dividido por 3 é igual a 10. E aí eu coloco 10 vezes 1 é igual a 10. Segunda fração. 1/2. Eu divido 30 por 2, que é igual a 15. E multiplico por 1, que é o numerador. 15 vezes 1 é igual a 15. Terceira fração. 2/5. Eu divido 30 por 5, que é igual a 6. E multiplico 6 pelo numerador, que é 2. Então, 6 vezes 2 são 12. Então, eu tenho 10 sobre 30, mais 15 sobre 30, mais 12 sobre 30avos. Então, agora eu vou fazer a multiplicação. O denominador continua 30 e eu vou somar os numeradores. 10 mais 15, 25. 25 mais 12, 37. Então, 1/3 mais 1/2 mais 2/5 é igual a 37 30avos. Subtração. Para subtrair frações, temos que ter o mesmo cuidado que temos na soma, ou seja, verificar se os denominadores são iguais. Se forem, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores. Se forem diferentes, fazemos os mesmos procedimentos da soma para obter frações equivalentes de mesmo denominador. Aí sim, podemos efetuar a subtração. Exemplo. Primeiro, com denominadores iguais. 3 oitavos menos 2 oitavos, que é igual. Vamos subtrair os numeradores. 3 menos 2, 1.
conservo o denominador, então o resultado é 1/8. Segundo exemplo, com denominadores diferentes. 6/7 menos 1/3. Eu vou encontrar o MMC de 7 e 3, que são os denominadores, eu encontro 21. E aí eu vou subtrair esse denominador, esse resultado do MMC, pelos denominadores e multiplicar pelo numerador. Primeira fração, então, 6/7. Eu divido 21 por 7, que é igual a 3. E multiplico depois 3 por 6, que é o numerador. Então, 3 vezes 6 são 18. Depois, na segunda fração, 1/3. Eu vou dividir 21 pelo denominador 3, que é igual a 7. E vou multiplicar 7 pelo numerador 1. Então, 7 vezes 1, 7. Então, agora eu tenho 18 21avos menos 7 21avos. Bom, agora nós podemos prosseguir. 18 menos 7 é igual a 11 e conservo o denominador 21. Então, a minha resposta é 11 21avos.